Olá, meu nome é Giovanni Porém, sou graduando do curso de História da Universidade PUC Goiás e hoje eu estou aqui para falar sobre mitologia nórdica, especificamente sobre a Primeira Guerra dos Deuses entre o clã Vanir e o clã Aesir. Para contextualizar, temos que entender que a mitologia nórdica não se baseia na luta entre o bem e o mal, mas sim na ordem e caos. Podemos perceber também vários arquétipos da cultura e tradições dos povos nórdicos na sua mitologia e na sua religião e prática em si. Por exemplo, o clã dos deuses Aesir são muito mais ligados à guerra, à luta, à estrutura do lar, à estrutura do clã, às ordens, enquanto o clã do Vanir são muito mais ligados à natureza, à fertilidade, à magia e ao culto e à prática desses cultos dentro da sociedade nórdica. E uma outra coisa que podemos perceber que é bastante característico da cultura nórdica é a não tradição escrita desses ensinamentos e desses mitos. Os nórdicos tinham tradições de passar isso oralmente, através da oralidade do mito. A prática de escrever esses mitos e colocar eles em uma ordem através das poéticas Eddas ou das Eddas em prosas só foram tomadas a partir dos anos 1100, como por exemplo o escritor Snorri, que morava na Islândia, que resolveu juntar todos os conhecimentos que ele conseguiu encontrar dos povos nórdicos e vikings e escrever a Heimskringla, que contaria então a narrativa do iniciar e o fim dos deuses através da narrativa dos povos vikings e nórdicos. Hoje então vamos falar sobre a Primeira Guerra dos Deuses, como já foi citado, dos clãs Aesir e dos clãs Vanir. E a gente pode perceber que esse confronto ele não é bem narrado nas Eddas, você encontra uma parte na Voluptuosa, uma parte em Heimskringla. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é pegar todas as partes que estão separadas nesses Eddas, nesses poemas, e tentar juntar para tentar fazer uma narrativa mais fluente para a gente entender como foi esse confronto desses primeiros deuses. Pra gente entender, eu vou contar um pouquinho como surgiu cada clã e o que cada um se refere e o porquê chegou a esse conflito. Vou começar a falar sobre os deuses que eram mais cultuados, os deuses Aesir. Para você entender quem são os deuses Aesir, que são os deuses da guerra e da estrutura familiar do lar, são Tyr, Odin, Frigga, Balder e dentre outros, que eram os deuses mais cultuados entre os vikings, porque eles estavam associados à guerra, como por exemplo Thor. Os deuses Aesir, eles habitavam o reino de Asgard, As de Aesir e Gard de Terra, a morada dos deuses, e eles tinham seu próprio panteão de deuses. Já os deuses Vanir moravam em Vanaheim e estavam mais conectados à natureza, como por exemplo o deus Njord, Freya e Frey. Os Aesir, eles eram descendentes do deus Tyr, que surgiu junto com a criação do universo, enquanto a origem dos Vanir é um pouco confusa. Lendo as Eddas, a gente não tem uma ideia de quando eles surgiram. Alguns dizem que eles surgiram através do próprio Tyr, enquanto outros dizem que eles surgiram a partir da morte do gigante Ymir. Pronto, agora contextualizado quem são esses deuses, como são esses clãs e como eles se separam, a gente pode ter uma ideia do que levaria ao confronto. Os deuses Vanir, eles estavam sim conectados à natureza e à fertilidade, e eles tinham um domínio sobre a magia e mais ainda um domínio sobre previsões futuras. Um exemplo seria que eles poderiam fazer previsões sobre guerras e confrontos futuros, como evitá-los ou como vencer. Claro que isso despertou um grande interesse entre os deuses Aesir, que não tinham esse domínio, já que eles tinham um domínio mais de estruturas de ordem. Para então obter esse conhecimento, os deuses Aesir sequestraram a bruxa Gullveig e tentaram extrair esse conhecimento dela. Mas a bruxa Gullveig era protegida dos deuses Vanir. Que agora a gente tem que entender que esses dois clãs, eles mantinham uma espécie de paz velada. Não havia um conflito diretamente entre eles, mas eles mantinham essa "não me incomoda que eu não incomodo você". Cada um vivia no seu reino e vivia na sua própria ordem que estabeleciam entre eles. Com o sequestro da bruxa Gullveig, os Aesir queriam ter esse conhecimento sobre a magia. Sendo assim, eles começaram a torturar a bruxa para extrair os conhecimentos dela, torturando ela em um dos salões do Odin. A bruxa foi queimada 3 vezes, e dessas 3 vezes que ela foi queimada pelos deuses, ela renasceu 3 vezes. Logo, os Vanir tiveram conhecimento do que tinha sido feito com Gullveig, e eles ficaram extremamente ofendidos porque se tratava de uma protegida deles. Os Vanir então entraram em um conselho entre eles para decidir quais ações eles iriam tomar contra os Aesir.
Eles fizeram uma espécie de conselhos e várias ações foram tomadas, como por exemplo, que eles deveriam entregar a bruxa novamente e pagar uma taxa por isso, ou eles deveriam pagar tributos diretamente aos deuses, ou levar a batalha para tomar controle de todos os reinos. Bem, já se pode ter uma ideia de qual foi a conclusão que eles tiveram desse conselho, uma guerra contra os Aesir. Mas basicamente era isso que os Aesir também estavam querendo, um confronto com os Vanir, pois havia essa tensão entre os clãs de quem era o mais cultuado e adorado pelos mortais, os humanos, no caso, nós. Odin, ao tomar conhecimento de que os Vanir iriam atacar Asgard, tomou um grande exército para atacar o reino de Vanaheim. Mas o que ele não esperava era que os Vanir também eram hábitos em batalhas. Eles já estavam esperando a chegada dos deuses. Quando Odin chegou a Vanaheim, já havia um exército à sua espera. E Odin pensava que essa guerra ia ser vencida fácil, porque os deuses da guerra, ele estava completamente errado. O confronto foi uma catástrofe, levando a diversas destruições. Os Vanir estavam sim preparados para a guerra. Dizem alguns relatos que podia haver tremores de terra, as terras estavam em chamas, eram confrontos de deuses vikings, então você pode esperar uma grande batalha épica entre esses dois clãs. O confronto em si, quem batalhou com quem, as consequências e a catástrofe da guerra não é narrada especificamente detalhada nas letras. O que se tem conhecimento é que os Vanir chegaram até mesmo destruir o muro que protege Asgard. Os dois lados eram muito fortes, você pode perceber isso. Os deuses também perceberam, e perceberam que a guerra não estava chegando a lugar nenhum, apenas ao conflito. Agora o conflito parecia até mesmo um pouco fútil ao se pensar no motivo. Os deuses na verdade estavam confrontando mais para saber quem estaria no poder, do controle aos cultos. Sendo assim, eles perceberam que o mundo estava numa completa destruição e cinzas. Ninguém iria governar nada dependendo de quem vencesse. Então, tanto os Aesir e os Vanir resolveram se juntar numa reunião para decidir o fim da guerra. É claro que, como vikings, ninguém apenas ia se render ou declarar por vencido ou apenas decidir o fim da guerra. Alguma coisa eles teriam que tirar sobre vantagem sobre isso. Como os deuses Aesir, eles queriam obter um conhecimento sobre as tradições e a magia Vanir, eles queriam reféns, e os Vanir concordaram com tal ideia. Os Vanir então ofereceram aos Aesir os deuses Njord, Freya e Freyr, sendo que Njord era pai de Freyr e Freya, enquanto os deuses Aesir ofereceram aos Vanir os deuses Hoenir e Mimir. A troca parecia justa, assim como os deuses Aesir pediram para os deuses Vanir deuses que tinham conhecimento sobre fertilidade, culto e magia, os Vanir pediram ao Aesir deuses que eram chefes e líderes, que saberiam liderar o seu próprio povo, pois eles precisavam disso para eles, esse conhecimento de guerra e batalha. Bem, agora parecia tudo resolvido, mas não. Isso porque a gente vai perceber que os Aesir ficaram com uma grande vantagem com os deuses que eles receberam. Além de eles serem os deuses principais dos Vanir, eles eram os deuses que tinham mais conhecimento. E sendo assim, eles poderiam acrescentar no panteão e deixando aqueles deuses muito mais fortes, que era isso que eles tinham como pretensão. Enquanto os Vanir acreditavam que estavam com excelentes deuses, mas aí vem um problema. Hoenir, ele era um grande deus, belo, um grande guerreiro. Os Vanir então pensaram que era uma excelente troca e ficaram constantemente felizes com essa troca que eles fizeram com os deuses Aesir. E logo colocaram o Hoenir como um dos chefes dos Vanir, enquanto Mimir era apenas um sábio que daria alguns conselhos momentâneos. Só que eles começaram a perceber que quando Mimir não estava por perto, Hoenir não sabia dar nenhum tipo de conselho. Em várias reuniões que os Vanir faziam para decidir assuntos dentro do próprio clã e do que fazer com respeito a alguns outros tipos de confronto, eles perguntavam a Hoenir, e Mimir sempre sussurrava no seu ouvido e ele expressava o que ele pensava. Só que eles perceberam que quando Mimir não estava por perto, Hoenir sempre falava: "Deixe que os outros decidem." Ele não tinha uma estratégia ou um planejamento sobre aquilo. Logo, os Vanir, que eram deuses sábios, perceberam que eles foram enganados, que não eram dois sábios que eles receberam. Eles receberam uma espécie de deus qualquer, apenas um guerreiro e belo, enquanto apenas Mimir era o sábio. E eles se sentiram extremamente ofendidos, porque eles tinham dado 3 grandes deuses aos Aesir. Se sentindo extremamente ofendido pela ação dos deuses Aesir, percebendo que eles não estavam com 2 sábios, apenas com um, eles resolvem então cortar a cabeça de Mimir, não de Hoenir, que não era o sábio, mas sim de Mimir, o sábio, e devolvê-las apenas a cabeça aos deuses de Asgard, aos Aesir.
Os deuses de Asgard, quando receberam essa cabeça, também se sentiram extremamente ofendidos pelas ações do Vanir. Mas Odin, que também era sábio, disse que eram para se acalmar, que estava tudo resolvido. Eles estavam com os deuses mais sábios do Vanir, então não era necessário um novo conflito. E Odin, com toda a sua magia, porque a gente está falando da magia dos Vanir, é uma magia voltada mais a previsões futuras, à fertilidade, enquanto a magia do Zaezi, ela é mais ligada ao poder. Então, Odin, com seus poderes que ele tinha, ele anima a cabeça de Mimir, ele não ressuscita Mimir, ele anima apenas a cabeça, porque ele não tem o corpo completo de Mimir. Agora, todos os conhecimentos que estavam com Mimir podem ser utilizados novamente, porque já tinha aquela ideia que era o cérebro, que tinha todos os conhecimentos que estavam na cabeça, o sábio era ligado à cabeça. Então, Odin anima Mimir para ter agora um outro sábio, ter com quem se aconselhar. E ele também conviveu com os Vanir, então ele agora era uma pessoa extremamente sábio para ser utilizada pelos deuses de Asgard. Mas, como toda história nórdica, o conflito sim finalizou. Os Vanir, por mais que eles decapitaram Mimir, provavelmente o Vanir também voltou a morar com os Asgardianos, ele não tinha motivo para ficar com o Vanir, ficou por assim. Até porque os três reféns de Asgard, Frey, Freya e Njord, eles não eram prisioneiros, eles podiam transitar entre os mundos, eles podiam visitar os Vanir, mas eles tinham que morar em Asgard. Era esse o acordo que foi feito pelos deuses. Já Odin pegou a cabeça de Mimir e colocou perto das fontes do conhecimento, que fica no reino de Jotunheim, no reino dos gigantes de gelo e dos gigantes de pedra. Porque assim ele podia vigiar a fonte e toda vez que Odin quisesse consultar, ter sabedoria, ele iria até Mimir. Pois bem, essa é a história do primeiro confronto dos deuses, do clã Vanir e Aesir. A gente pode perceber muito aspectos da cultura nórdica e viking nesses tipos de mitos. Confronto de clã, trocas de reféns, espécies de conselhos, ou sempre tirar uma vantagem de algum clã. Se o clã tem mais conhecimento de sabedoria, vamos buscar os seus sábios. Se o outro é melhor em guerra, vamos pegar alguns guerreiros. Esses tipos de aspectos transmitem os mitos nórdicos. Então é isso, essa é a história que eu vim contar hoje pra vocês sobre um pouco de mitologia nórdica. Ela é bem curtinha, como eu já disse, escrita na Eddas e prosa. Ela é uma parte da Eddas, você tem histórias muito maiores, como as grandes sagas e o próprio Ragnarok em si. Hoje é apenas pra gente ter um conhecimento de como são as narrativas dos contos nórdicos e mitos. É só isso então, muito obrigado. Tchau, tchau.